Comecei como arquiteta, minha carreira, né? Mas, assim, sempre fui muito apaixonada por moda. Assim, sempre é um desafio, às vezes, dizer pro teu chefe, pro dono da marca, que a ideia dele talvez não seja tão boa. Eu sempre digo, né, que não adianta ser um bom profissional. Você tem que ter um bom networking também. Eu gosto de desafios, né? Eu acho que, assim, a vida sem emoção, ela é muito chata. Estar alinhado com o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com o consumidor é muito importante para realmente se diferenciar no mercado. Começam as gravações da próxima temporada, que vai ter início em Nova York. Pela primeira vez, vocês vão estar cobrindo nessa cidade, né? O que a gente pode esperar? A gente não vai ficar só focado no que está acontecendo em desfiles, mas também ver o que o pessoal tá usando na cidade, né? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Gabi, onde exploramos as histórias e carreiras de profissionais que estão transformando o mundo, agora de casa nova. Tá lindo, não é, gente? Logo mais eu vou abrir a porta da nossa sala para uma convidada especial, Giovanna Migovski. Ela é arquiteta, especialista em moda pelo Instituto Marangoni e também especialista em gestão de vendas internacionais e estratégias de varejo. Giovanna acumula passagens por empresas renomadas como Ozerê e Harrods. Além disso, ela atua no desenvolvimento de pop-up stores e eventos para varejistas internacionais e é uma das apresentadoras do programa Trend Parade aqui do canal YouMiss, levando aos espectadores os bastidores das maiores semanas de moda do mundo. Vamos falar sobre a sua trajetória, expectativas para a próxima temporada de um programa e muito mais. Vamos lá, vamos abrir a porta para a Giovanna. Giovanna! Oi, Gabi! Que prazer te ter aqui! Igualmente. Vamos para nossa sala? Vamos! Tá. Gi, que prazer te ter aqui na Prazer, nossa sala. Agora estamos no estúdio novo e tu é a primeira convidada. Ai, que honra! Maravilhoso estúdio, parabéns, Gabi. Obrigada, Parabéns pelo YouMiss obrigada, também. muito obrigada por estar aqui. Gi, pra gente já partir pra nossa entrevista, eu quero saber como é que foi, né, essa jornada para se tornar uma especialista em gestão de vendas internacionais e estrategistas de varejo para essas marcas de luxo. A jornada foi longa. Eu comecei como arquiteta, minha carreira, né? Mas, assim, sempre fui muito apaixonada por moda. E acabei entrando, acho que no mundo da moda, porque eu nunca desisti, sabe? Acho que sempre fui muito do contra, assim. Tive um sonho, quando criança, de trabalhar no mercado, assim, sempre sonhei muito sobre a indústria. E acabei tendo oportunidade quando eu trabalhava na China como arquiteta. E dali eu saí da China e fui para Milão, assim, onde realmente me apaixonei, me vi muito bem na cidade. Então, claro, teve assim a pandemia no meio, né? Mas quando eu decidi me mudar para Milão, foi onde também eu decidi percorrer o caminho da moda e também onde eu fiz o meu mestrado em negócios de moda pelo Instituto Marangoni. Hoje, e sempre foi um sonho trabalhar na indústria da moda, do luxo? Como é que começou esse teu interesse ao longo do tempo? Sim, trabalhar com o mercado da moda, sim. Até porque o mercado do luxo, quando eu era pequena, assim, que era realmente quando eu me interessava muito, ele era quase inexistente aqui no Brasil. Então, o mercado da moda, sim, sempre foi um interesse muito grande, mas o mercado do luxo, ele realmente foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu era pequena, eu me lembro de ter a Daslu, eu acho que era um dos poucos, assim, impérios realmente de luxo que a gente tinha de exemplar aqui, de moda aqui no Brasil. Até me lembro, assim, que quando tu queria comprar uma bolsa Louis Vuitton, uns anos atrás, tu não conseguia comprar no Brasil, porque a gente não tinha uma loja da Louis Vuitton. A gente tinha que ir pra Buenos Aires, na Argentina, pra Punta del Este, no Uruguai. Então, assim, o mercado de luxo aqui no Brasil, ele é relativamente um mercado novo. E, como eu te disse, o mercado da moda, sim, sempre foi um interesse, até porque a gente tem muitos exemplares, quantos exemplares de filmes a gente tem, né? Diabo Veste Prada, Sex and the City, Gossip Girl. Então, assim, desde pequenininha já era um sonho, me inspirava muito. Ai, eu amo! Me via muito, assim. É uma indústria que vende, né? Por isso que a gente tem tanto seriado, tantos filmes que englobam o mundo da moda. Mas, assim, o mercado do luxo foi uma descoberta ao longo do tempo. Principalmente quando eu me mudei para Milão.
Hoje, e quando tu foi para Milão, tu estudou, né, num dos maiores institutos que existem hoje de moda, que é o Marangoni. Como é que essa formação te influenciou? Sim, a Marangoni foi um divisor de águas na minha carreira, né? Realmente, como eu estava falando, o mercado de luxo, ele foi, assim, quase descoberto por mim ali, no Instituto Marangoni, porque, como eu te tinha comentado, aqui no Brasil a gente não tinha, assim, muitos exemplares do mercado de luxo relacionado à moda, né? E a Marangoni, assim, ela te proporciona não só o conhecimento teórico, mas como também a prática. E o maior diferencial dela como escola é já te colocar em contato com essas grandes marcas. Então, à medida que tu vai estudando, tu também vai trabalhando para essas marcas ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, é uma inserção não só teórica, mas também prática no mercado de luxo. E realmente, assim, eu vi um diferencial na minha carreira, sabe? Como porta de entrada, acho que foi um curso que não me propiciou só conhecimento, mas também um networking muito, muito legal. E como é que foi essa transição de vida, né, em Milão? O que significou para ti essa mudança, não só como profissional, mas também pessoal, né? Porque tu estavas no Brasil, né? Depois foi para a China, depois foi para Milão. Como é que foi essa transição da Giovana? Então, a Giovana, antes da China, ela era uma Giovana, assim, que não tinha tanta vivência de mundo, tanta maturidade, uma Giovana perdida. Eu ainda estava querendo entender como é que ia funcionar a minha carreira na arquitetura. Eu adorava o curso, mas eu não me via como arquiteta. E acredito, assim, que ir para a China foi onde a minha ficha caiu, que aquilo ali não era talvez para mim, sabe? E morar para Milão também foi onde me deu a possibilidade de trabalhar com grandes marcas, trabalhar na área comercial, que é hoje que eu atuo, mas também ver que todo aquele meu conhecimento de arquiteta não é que eu botei no lixo. Era muito assim que eu pensava, nossa, não, agora eu sou arquiteta, sou só arquiteta. Ou depois, não, eu trabalho só para moda. Foi assim também de unir forças. Então, assim, hoje um diferencial que eu vejo muito no meu trabalho foi que eu posso abordar as duas áreas, tanto de moda como arquitetura. E... É tudo arte, né, no fim. Exato. Uma, assim, apoia a outra. Eu vejo que, apesar de trabalhar numa área hoje comercial, eu também uso muito da criatividade que eu aprendi na arquitetura para conseguir impulsionar e diferenciar o meu produto e o meu serviço. Então, assim, acho que a Giovana... que antes da China ou depois da China, assim, realmente ela teve uma maturidade em saber que diversificar o meu serviço. E, assim, foi um momento de muita reflexão de como eu poderia trazer todo o meu conhecimento e unir ele na moda. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, ao trabalhar com essas marcas tão renomadas no exterior, na Europa? Acho que, assim, um dos maiores desafios que a gente teve foi reposicionar marcas pequenas, né? Trabalhar com marcas pequenas, apesar de elas serem muito bem distribuídas, né, no mercado. Quero dizer, assim, são marcas novas no mercado de luxo, mas com uma equipe muito reduzida e que acabaram tendo uma distribuição muito grande, assim. A maior dificuldade que a gente teve foi realmente, assim, conseguir ter uma conversa muito franca. É muito difícil ter uma conversa muito horizontal, às vezes, e muito franca com pessoas, talvez, que tenham sido os fundadores da marca, né? Então, assim, sempre é um desafio, às vezes, dizer pro teu chefe, pro dono da marca, que a ideia dele talvez não seja tão boa. E como mulher brasileira, né, criando o seu espaço lá, tu via também algum tipo de, digamos, talvez preconceito, algum desafio também? Tem muito, Gabi. Acho que, assim, dos países que eu já morei, né, além da China, também já morei na Nova Zelândia, a Itália foi o mais desafiador, assim, como mulher e como mulher latina, de conseguir me colocar no mercado. Eu vejo, assim, que tudo que eu tenho que fazer 10 vezes melhor do que o meu colega para conseguir me diferenciar. E já tive, assim, muitos casos realmente de preconceito dentro das empresas que eu trabalhei. E, assim, a gente tem todo um cuidado muito especial também como a gente se posiciona em mídia social, em reunião, assim, a gente tem que se provar 10 vezes mais. E realmente, quando a gente vê, assim,
uma mulher latina tomando o lugar de um europeu é um choque. Assusta, né? Assusta e assusta os colegas. Sim. Hoje, conta pra gente um pouquinho sobre a tua passagem pela Ozerê, né? O que mais te marcou nessa experiência toda? A Ozerê, assim, é uma marca muito legal, porque ela é uma marca muito jovem. Eu me identificava muito com a marca, porque ela realmente tinha o meu estilo. Era muito fácil trabalhar para eles, porque eu realmente acreditava muito no produto. E Tu vestia literalmente, né? vestia eu encontrava a literalmente. Giovana sempre de Ozerê. As minhas amigas brincavam, até uma vez porque a minha mala, assim, tu abria a minha mala, era pluma, paetê e transparência. E eu até tive um problema, que uma vez eu tive uma reunião com vocês e eu tive que ir de roupa de ginástica, porque eu falei, gente, assim, desculpa eu estar de roupa de ginástica, mas era ou eu vinha de paetê, ou de transparência, ou de pluma de ganso. Pra quem tá do outro lado da telinha, a Ozerê é uma marca italiana que trabalha muito com um lado mais sexy, né? Rendas. Explica um pouquinho o trabalho da Ozerê, Gi. A Ozerê, ela veio com uma marca, assim, pra desmistificar a moda praia. E veio também para empoderar a mulher que quer usar e quer se sentir confiante em biquíni. Assim, realmente é um assunto muito delicado, né? Quantas de nós, às vezes, já não nos escondemos, né, atrás de roupa durante a praia porque a gente não estava se sentindo tão confortável. E elas inovaram completamente o sentido de moda praia, trazendo tecidos inovadores e modelagens também. Então, a gente vê, assim, biquínis em paetê, biquínis em lurex, biquínis com as pedrarias, com os Swarovski. Ela veio realmente, assim, pra impactar e realmente modificou o cenário da moda praia na Europa. Várias artistas, Rihanna, né? São Isso, super aderentes super de adeptas. Ozerê. E o legal, assim, que a gente trazia como marca era um conceito de ir além da moda praia. Então eu me identifico com a marca e eu não quero usar só ela quando eu vou à praia. Eu sou uma mulher Ozerê, eu sou uma Ozeleire. Então eu vou trazer esse biquíni com paetê, eu vou trazer ele pra minha festa, como uma roupa de festa. Ele vai ser um protagonista da minha vida. Então, a gente trazia muito esse conceito da mulher além da praia. A gente dizia que era from day to night, do dia à noite. De usar isso como se fosse, assim, um teu armário cápsula. E exatamente, era bem isso, né? E como é que foi essa experiência lá? Foi maravilhoso. Eu digo, assim, que pra mim foi uma escola. Foi o segundo mestrado que eu fiz. Como era uma realidade pequena, nós éramos só duas na gerência comercial. A gente cuidava mais de 200 retailers em todo o mundo. Então, assim, tudo que a gente tinha de problema que tu pode ter, assim, numa empresa, a gente teve. E a gente soube responder. E a gente aprendeu com eles, porque nós éramos só duas. Então, assim... foi realmente uma escola de vida. Eu me sinto, assim, uma outra profissional depois que eu trabalhei ali. Nossa, que legal, muito né? capacitada, assim. Claro, era uma turma muito jovem, né? Ninguém tinha mais de 30 anos trabalhando ali. Então, assim, era a primeira vez de quase todo mundo no mercado da moda, no mercado do luxo. A gente não tinha uma gerência, uma diretoria comercial. Até porque as donas, elas tinham também em torno de 33 anos. Sim. Então era assim, a primeira vez realmente para todo mundo. E a gente aprendeu realmente fazendo e aprendeu com os nossos erros. Então hoje eu me sinto muito capacitada nessa parte, realmente. E foi também um desafio, né, Gi? Porque eu imagino que, por exemplo, vender moda praia, que pode ir do dia até a noite, para alguns países que não se tem praia ou não se tem verão, entrar neles é muito difícil. Como é que funcionava, assim, essa tua parte comercial com esses países? Sim. Justamente, né, Gabi, sabendo que nem todo país tem praia, ou às vezes, por exemplo, a Rússia é um país que está sempre frio, o teu verão é o quê? 15 graus no máximo. Como que a gente pode realmente vender o nosso produto? Então a gente vinha realmente nessa parte dizendo que o produto não era só para praia, a gente queria que a mulher incorporasse ele na vida, né? Na vida cotidiana. Então, justamente, a gente começou vendo essa necessidade de trazer o produto além da água. A gente começou a dividir a coleção de resort em 50% biquíni maiô e 50% roupa, o fora da água. E era assim que a gente conseguiu realmente ter um início e uma venda maior, obviamente, né? Nesse sentido, uma venda maior para esses países que talvez não tivessem água, não tivessem mar, ou que não tivessem um clima sempre quente. Então a gente começou a vender muito essa coleção fora água, que era a coleção realmente um pouco
mais roupa, assim. E também, já vendo essa necessidade, a gente também lançou uma segunda coleção, que não era uma coleção de biquíni, era uma coleção de lingerie, que, na verdade, também não era lingerie, era uma roupa de festa. Então, a gente conseguiu, assim, tendo essas duas categorias, a gente conseguiu ter uma inserção muito boa no mercado internacional. A Giovana é uma das apresentadoras da série original do canal Yumi's Trend Parade. De como é que surgiu a oportunidade de apresentar esse programa, que é sempre um sucesso de audiência? Eu sempre digo, né, que não adianta ser um bom profissional, você tem que ter um bom networking também. E eu tava trabalhando, assim, enquanto eu estudava na Marangoni. Eu acho que esse foi um grande diferencial meu, porque eu trabalhei enquanto eu estudava. Sim. E então, assim, eu realmente fiz um networking muito grande. E eu já trabalhava com uma TV chinesa enquanto eu estudava lá. Então, justamente isso me propiciou a conhecer o Totti. O Totti é o diretor do canal. Exato. E foi daí que surgiu o convite do Trend Parade, assim, a gente tendo uma conversa muito franca, assim, um brainstorming, a gente teve a ideia de lançar o Trend Parade e trazer um pouco do que acontece além das passarelas para o público brasileiro, que era realmente um mercado, a gente viu um nicho que não tinha. A gente tinha influencers, tem influencers que vão para Nova York, para Paris, e elas mostram o que elas vão vestir, elas mostram a passarela, mas elas não mostravam o que acontecia na cidade, elas não mostravam o que acontecia fora do desfile. Então a gente achou, assim, essa oportunidade e tivemos essa ideia e tá dando certo, né? Terceira temporada agora. Com certeza. E como é que foi essa tua reação ao ser convidada, né, para apresentar um programa que cobre as maiores semanas de eventos de moda, né? Como é que tu recebeu esse convite? Foi um choque. Eu já trabalhava com uma TV chinesa, como eu estava te dizendo, mas era o início, né? Então eu não me sentia tão confiante como apresentadora. E sendo sincera, Gabi, o Totti até vai dar risada vendo esse vídeo depois. Amo. Porque eu ainda não consigo me ver nas câmeras. Não. E quem olha o programa Trend Parade hoje disse assim, nossa, como assim? Tu é super confiante, Sim. tu fala pra câmera como se nada tivesse acontecido. Mas assim, eu realmente finjo que a câmera não existe e sigo o passo, assim, sigo o ritmo. Mas depois também não posso me olhar, então, assim, foi um choque, porque eu realmente não estava acostumada com a câmera, como as pessoas acham que eu estava. Mas eu gosto de desafios, né? Eu acho que, assim, a vida sem emoção, ela é muito chata. Com certeza. E aquela coisa, né? A gente não pode pensar muito, porque a gente começa a pensar muito, a gente desiste da ideia. Vai. Então, assim, quando o convite veio, claro, vamos. Eu fui com medo, mas fui. E espero que esteja cada dia melhor, que eu esteja também cada dia conseguindo transparecer mais as ideias com mais claridade. Claridade, sim. Não, e com certeza tá arrasando as últimas temporadas, assim, tá cada vez melhor, né? Mas logo mais a gente vai entrar e dar mais spoilers da terceira. Mas antes disso, eu quero saber como é que foi essa experiência de gravar a primeira temporada lá em Milão. Como é que foi? Porque vocês estavam meio que começando tudo do zero ali, né? Em Milão, a primeira temporada, ela foi, assim, um desafio. Como eu disse, tava ali pra todo mundo era novidade, né? A gente teve uma produtora de TV que a gente, assim, hoje são super nossos parceiros, mas aquela vez foi uma grande incógnita porque a gente pegou eles sem referência. Foi assim, eu achei eles no Facebook, olha só que coincidência. E era realmente, assim, muito receio porque a gente nunca tinha trabalhado com eles, a gente não sabia como é que ia ser o resultado, como é que ia ser a edição, como é que ia ser a luz. Então, a gente também era uma equipe que todo mundo estava se conhecendo ali pela primeira vez. O pessoal do Yumi's que veio, foi meu primeiro contato com eles, foi já em Milão. Então, assim, os três lados, né? A apresentadora, o pessoal da produção da Yumi's e o pessoal da produtora, todo mundo teve uma primeira vez em conjunto já ali na Fashion Week de Milão, assim. Então, realmente foi um desafio para todos. Mas, apesar dos perrengues e apesar também de ter muitos desafios, tipo, a gente não sabia se a gente ia conseguir entrar nos desfiles, a gente teve que realmente, assim, trabalhar com o que a gente tinha, né? Aquela coisa, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Talvez a gente não consiga entrar no desfile da Dior, mas o que a gente pode passar da Dior, assim, realmente que traga conteúdo? Então, o que a gente fazia? A gente esperava o pessoal sair do desfile da Dior, por exemplo, ou da Valentino,
e a gente pegava as entrevistas de quem tinha assistido. Então, assim, a gente pegava as imagens, por exemplo, depois do YouTube, mas com a visão de quem tinha assistido o desfile ali na hora. Então, assim, a gente acabou tendo um programa super legal, apesar da nossa dificuldade, realmente, de conseguir entrar no desfile. Então, assim, a gente superou as dificuldades e teve um resultado realmente fantástico. Maravilhoso! Pra quem tá aí em casa e ainda não assistiu a primeira temporada de Trend Parade, assista! Sim. Tem já a segunda temporada também. A Giovana é a apresentadora das duas, vocês não podem perder. Mas, entre as duas temporadas, qual foi o desfile mais memorável, assim, que você assistiu e por quê? Pra mim, Gabi... não sei se foi porque eu participei do desfile depois digamos assim, da celebração da marca, mas a Moncler, no último desfile, na última temporada, em Milão, Duomo, né? Ela teve a celebração dos 70 anos de aniversário e foi realmente, assim, um desfile impactante. Eles fizeram uma mega estrutura ali na Praça da Duomo, que, pra quem não sabe, é a praça mais importante, que a gente tem os maiores ícones da arquitetura de Milão. Eles fizeram toda uma mega estrutura para receber o desfile da Moncler. E não foi um desfile convencional. Pega uma modelo e desfila a roupa uma atrás da outra. Não foi. Foi assim... Foi quase uma encenação artística. Era todo mundo vestindo, né, a jaqueta ícone da Moncler em branco. Que era quase assim, uma reprodução da neve. Não sei explicar, assim, mas realmente foi um espetáculo lindo, né? Muito, muito bonito. E eles fizeram várias festas em Milão, fizeram várias collabs. E, como eu te disse, não sei se foi porque eu participei desse momento da Moncler, ou se foi realmente porque foi muito impactante, né? Não, foi muito lindo. Editor, coloca aqui pra gente, pro pessoal de casa ver também. Porque era uma coisa, assim, e era muita gente, né? Acho que foi uma coisa tão, assim, grandiosa. E foi. A catedral atrás também, né? Foi. Ficou belíssimo. Acho que o teu lado arquiteta também deve ter gritado um pouquinho naquele momento ali, né? Claro, não, realmente, assim, eu moro em Milão há 4 anos. Isso, 4. Já conheço Milão há muito mais tempo, assim, e eu sempre me emociono quando eu vou pra Duomo, assim, eu não consigo me acostumar com a beleza e com a energia que tem aquele local. E realmente, assim, ver um espetáculo num dos marcos, né, arquitetônicos mais importantes que a gente tem na Europa, realmente é muito emocionante. Gi, a segunda temporada do programa, ela expandiu a cobertura para Paris. O que você pode destacar da moda francesa dessa última temporada? Como é que foi viver Paris naquela semana de moda? Então, acho que assim, o que a gente pode comparar marca a moda francesa da moda italiana. A moda francesa, ela é muito atemporal, ela é muito clássica. A gente tem várias marcas que têm assinatura francesa, por exemplo, a Chanel, a Saint Laurent, a Dior, Louis Vuitton, e elas são marcas que elas são muito, assim, não quero dizer minimalistas, mas são minimalistas quando elas são comparadas às marcas italianas. Então, assim, a mulher francesa, ela é muito atemporal, enquanto a mulher italiana, ela tem um sex appeal, que a gente pode ver, por exemplo, com Dolce & Gabbana, com toda aquela linha da lingerie, que ele tinha aquele approach da mulher do corset, da mulher, até era um dos 3 dilemas, né, do Dolce & Gabbana, que era sensualité e sartorialità. Ele misturava a alfaiataria com a sensualidade da mulher siciliana. Ou também do Versace, né? Que era, assim, aquela moda super sexy, de empoderar a mulher. Foi realmente, assim, ele foi um divisor de águas na moda, principalmente italiana. Então, o que a gente vê, assim, realmente é uma moda muito atemporal, uma moda que vem há mais de 100 anos, né? A moda italiana, ela é já muito mais nova. Até os designers italianos, assim, naquela época de alta costura, eles se mudavam para Paris porque eles não queriam ser associados à moda italiana. A moda italiana realmente, assim, nos anos 20, 30, ela não tinha a mesma força depois como ela teve nos anos 80. Então, assim, realmente é a moda francesa é uma moda que já vem com muita cultura, muita informação e muita atemporalidade. Isso que a gente pode definir sobre a moda francesa. E como muda, né? Porque hoje a Itália ali, né, Milão, é considerada a capital da moda, né? Isso é uma das 4 capitais da moda. A gente diz que a gente tem 4 capitais da moda, né? Que é Milão, Londres, Paris e Nova York. Que são as Big Four, até porque é onde tem as maiores semanas de moda. Sim. Mas assim, claro que com o tempo, com as tendências do mercado, novas gerações, a gente está vendo que as capitais da moda estão se expandindo para outros lugares. Por exemplo, Copenhague está
assim, um boom. O pessoal que é mais cool, essa geração mais nova, eles têm muito mais afinidade com a moda de Copenhagen do que com a moda de Paris. Então a gente tá vendo, assim, realmente uma semana de moda muito impactante ali. Outra semana de moda também que tá virando, assim, um centro, uma capital da moda é Shanghai. Como tá forte, né? A semana de moda de Xangai tá realmente, Os assim... asiáticos, eles, assim, são muito apaixonados pela moda, né? E, assim, uma das coisas que eu mais adorava quando eu morava na China era realmente ver como eles se expressavam através da moda. Eles têm uma cultura muito diferente da gente, né? Eu adorava, assim, porque eram uns casais, eles geralmente se vestiam iguais. Então, a mulher que se vestia igual ao homem. E daí, pensando nisso, olha só como a gente consegue linkar uma coisa com a outra. A gente já consegue ver que o chinês, ele tem muito da tendência da moda sem gênero. Que realmente hoje é uma das tendências que a gente tem, assim, mais fortes como no mercado do consumidor. Se a gente pensar que 20% do mercado da moda é consumido por chineses, quer dizer que quase um quinto da moda é dominado pelos asiáticos. Sim. Então, assim, muito do que a gente vê de tendência hoje em dia é baseado também nas tendências de consumo do asiático. Gente, que loucura, né? É muita coisa. Mas logo mais agora em setembro começam as gravações da próxima temporada, que vai ter início em Nova York. Pela primeira vez vocês vão estar cobrindo nessa cidade, né? O que a gente pode esperar? Tem uns spoilers por aí? Ai, não queria dar spoiler, não, mas vou dar. O legal de Nova York é a moda na rua, é o streetwear. Então, assim, ver o que as pessoas estão usando na rua. A gente tinha, assim, vários Instagrams, né, há uns 10 anos, assim, que realmente fez bombar as Fashion Weeks em Nova York. Então, assim, a gente não vai ficar só focado no que está acontecendo em desfiles, mas também ver o que o pessoal tá usando na cidade, né? Acho que realmente, assim, em Nova York tem muito esse foco. E foi muito essa intenção que a gente teve de ir para Nova York para mostrar a moda além do desfile. Outra coisa que a gente pode também ter de spoiler, assim... Ai, eu amo spoilers por aqui. Conta tudo, não esconda. De novo, ainda nessa ideia da moda além do desfile, é conhecer designers e mostrar designers que estão chamando a atenção do público novo e que ainda não estão em Fashion Weeks. Ai, eu já tô curiosa pra assistir. Mas ainda falando um pouco da segunda temporada, no final de cada episódio da última temporada, vocês sempre encerravam o programa indicando algumas tendências, né? Como é que você faz essa escolha de conteúdos e como é que você pensa, assim, em como abordar eles dentro do programa? Então, Gabi, primeiro, é um trabalho bem longo. A gente, assim, vai pra Paris e pra Nova York já com os roteiros todos certos. Só que realmente essa parte de tendências eu não consigo fazer antes. Então, ao momento que a gente tá fazendo os desfiles, né, a gente tá ali acompanhando o pessoal fora do desfile, a gente também já assiste eles. Então, a gente faz toda uma correlação, assim, do que a Armani desfilou hoje, do que a Dior desfilou. E depois a gente faz um compilado de quais foram as tendências em comum. E também a gente consegue, assim, já claro, né, conhecendo o nosso público, né, a tendência do consumidor brasileiro, a gente já consegue identificar quais são as tendências que vão e não vão funcionar aqui no Brasil. Então é assim que a gente faz assim um compilado de todas as marcas, a gente assiste elas bem, vê as tendências que foram desfiladas e consegue depois, com isso, fazer um resumo do que vai e que não vai funcionar aqui com o público brasileiro. Gi, aqui no Conversa com Gabi, a gente tem um espaço aberto com os nossos telespectadores e a gente sempre pede que eles nos enviem perguntas. E dessa vez, o Guaraci Teste perguntou o seguinte pra ti. Atualmente, um dos assuntos mais falados é a inteligência artificial. Diante dessa pauta, de que maneira você acha que ela pode ajudar no mundo da moda hoje? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer um Conversa com Gabi só sobre ela. Então, assim, já falando em Fashion Week, né, que é o assunto que a gente tá falando agora e que a gente também vai fazer o programa do Trend Parade. Na Fashion Week, a gente tá vendo que, assim, quando teve a Covid, a gente precisou migrar um pouco do mundo físico para o mundo digital. Então, a inteligência artificial ali realmente começou a entrar com muita força no mercado da moda. E o que a gente viu foi as marcas desfilando com modelos digitais, com modelos, assim, quase um avatar, né? Então, a gente começou ali a ter essa Fashion Week digital. E é
E é um formato que ele continua existindo hoje. Geralmente a gente tem no primeiro dia de desfiles, a gente tem só marcas que desfilam digitalmente. Depois, assim, claro, já pensando mais no mundo corporativo da moda, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os desfiles, a gente tem os showrooms das marcas que fazem as vendas para os compradores, né? De grandes lojas de departamento. Então, a coleção que ela é desfilada hoje, ela vai ser comprada no mesmo dia e ela vai vir até a loja para o consumidor final em 6 meses. Então, assim, o comprador que está comprando a coleção durante o desfile, ele não tem, assim, total controle do que vai ser tendência ou o que não vai ser tendência daqui a 6 meses, né? A tendência, ela realmente flutua muito, varia muito, e hoje em dia ela flutua ainda mais com as mídias sociais. Porque talvez a opinião de influenciador vire um boom e talvez o que era predito para ser tendência em 6 meses não é mais, porque assim, o consumo na moda, ele é muito cíclico, né? Ele é muito influenciado por um coletivo. Então a gente não consegue ter controle. Como é que a inteligência artificial ela vem a favor disso? Ela consegue te dar dados a partir dos dados de e-commerce, dos dados de compradores, dos estilos de tendência. Ela consegue também ajudar o comprador da moda a conseguir ter uma compra mais efetiva. Porque assim, claro, agora a gente está entrando num assunto muito business também, mas se tu não vende a tua coleção em 4 meses, que é o teu período de venda, se tu errou a tua compra, se o estilo X não foi vendido, tu não vai ter dinheiro para tu comprar a tua próxima coleção. Então, assim, realmente a inteligência artificial está vindo como um suporte para todas as áreas da moda, para a gente conseguir ter mais eficiência e um número maior de vendas, né? Ter menos desperdício, assim. Então, ela vem realmente em várias áreas da moda, não só em Fashion Week, não só para compradores de moda. Ai, que legal. Hoje, e que conselho você daria para alguém que está começando nessa carreira e que deseja entrar no mercado do alto luxo? Gabi, assim, a gente estava falando esses dias, né, com uma conversa com o Totti no Open Insights, que todo mundo é especialista em moda e porque a pessoa consome moda, ela acha que ela entende de moda. Então, um grande diferencial de quem consegue, assim, ter destaque na indústria é a atualização. Não adianta, tem que estudar. Existem inúmeros artigos de diversas consultorias, né, que fazem, assim, análises de tendência de consumo, tendência de vendas. Então, assim, a gente tem que estar muito atualizado, né? Porque realmente a moda cíclica, de novo, ela muda muito rápido. Então, assim, estar alinhado com o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com o consumidor é muito importante para realmente se diferenciar no mercado. E ninguém é especialista em moda porque fez um curso de um dia ou de uma semana, que isso acontece muito, né? Sim. O pessoal... Assim, é o que mais tem, né? Agora fazendo fofoca, né? O pessoal vai lá pra Marangoni, faz um curso de 1 semana, 3 semanas e acha que é especialista. Não, desculpa. Talvez seja o início para realmente tu começar a entender sobre a indústria. Mas, assim, hoje, diferencial é estudo. Realmente, ainda mais, assim, num mundo que todo mundo... É muito fácil, né? Se comunicar com o consumidor final, assim. Pega uma tela, tu consegue atingir o Instagram, tu consegue atingir um número de pessoas muito grandes. Gi, e como que tu vê o futuro da moda de luxo, né? Especialmente com as mudanças que o mercado tem enfrentado hoje. O mercado de luxo, ele, assim, tá tendo foi impactante agora, assim, a gente tá passando por um momento de crise no mercado de luxo. As marcas não estão vendendo, Gabi. Assim, uma das marcas que eu trabalhei agora, eu achei que a gente fosse quebrar. Nossa! Porque ninguém tá vendendo na Europa. É um momento de instabilidade geopolítica. É guerra aqui, guerra ali. Todo mundo começa a economizar dinheiro. Então, o que a gente pode ver, assim, no mercado de luxo como qualquer área, né? A gente precisa, em épocas de crise, a gente precisa inovar. Então, realmente, esse repertório, assim, de... entender o teu consumidor, do que ele precisa, não querer só vender o produto, oferecer para ele uma experiência, um serviço além do produto. Isso é muito importante para a gente conseguir criar uma conexão emocional e começar a voltar a vender. Entender que luxo não é só preço. A gente estava falando num workshop, né, que a gente fez esse final de semana. High ticket não é luxo. Colocar um preço de um valor absurdo não quer dizer que ele não é sinônimo de luxo.
Então, assim, realmente entender o teu consumidor, o que ele precisa e como tu consegue se comunicar com ele para realmente tu conseguir vender um produto além do produto, né? Então, assim, realmente é vender uma experiência. Com certeza. Gi, contando agora um pouco sobre o teu futuro, quais são os planos para além do Turn Parade? Eu sei, tô sabendo que tá dando umas consultorias por aí. Sim, Gabi. O mercado do Brasil, principalmente no luxo, ele é um mercado que está crescendo muito, muito, muito. Eu li esses dias uma matéria que eu até me assustei. Eu não sei quantos mil brasileiros vão virar milionários em 4 anos. E é aquela coisa, né? Geralmente, quanto maior a renda, maior a tua necessidade também de autoafirmar, né? De status. E eu tô vendo, assim, uma oportunidade imensa no Brasil de realmente começar a me inserir, a trazer consultoria ao meu conhecimento aqui. Realmente as pessoas querem muito entrar com um produto que seja diferenciado. Então, a minha proposta, assim, é fazer... Já tô fazendo, né? Alguns trabalhos de consultoria aqui no Brasil. É um mercado que eu vejo muita expansão, muita oportunidade de crescimento. E, além das consultorias, eu também estou muito ligada nessa parte de educação. A gente está começando a muito, assim, passar o nosso conhecimento com workshops, cursos um pouco mais técnicos, né? Então, trazendo um pouco da visão do que está acontecendo na Europa, aqui para o Brasil. E quem sabe, né? Além do Trend Parade, alguma outra parte, assim, um pouco empresarial, não sei. Eu tô ansiosa Não quero dar spoilers, assim, mas no momento que eu posso te dizer é essa parte de ensino, né? Que eu tô realmente muito, muito ligada. E acho que é uma maneira, assim, muito interessante da gente acabar se colocando no mercado, né? Fazer um networking legal, conhecer pessoas novas e, ao mesmo tempo, trazer conhecimento, né? Tenho certeza. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Conversa com Gabi e eu gostaria de agradecer imensamente a Giovanna Migovski por compartilhar a sua experiência, né, insights sobre o universo da moda, de luxo também aqui conosco. Gi, foi um prazer a gente conhecer um pouco mais da tua trajetória, né, e a gente também tá te desejando muito sucesso nos teus novos empreendimentos, agora na nova série de Turn Parade que vai começar. Muito obrigada pela tua presença, obrigada, viu? Gabi, E por também enriquecer aqui a nossa conversa. Obrigada, foi uma honra mais uma vez. Foi muito bom te ver, fazia tanto tempo que a gente não se via. É verdade. Obrigada, Gabi, mais uma vez. Vamos ficar ligadinho então, pessoal, na próxima temporada de Turn Parade. Ficamos por aqui hoje. Um grande beijo. Tchau, tchau. A primeira série brasileira sobre os bastidores do universo das Misses você acompanha no canal YouMiss. Com um formato que mistura documentário e o reality show, os episódios de Behind the Crown mostram o dia a dia do confinamento das candidatas no Miss Universo Brasil. Mulheres reais, com histórias inspiradoras, lutando para realizar um sonho. Afinal, o que é preciso para conquistar essa coroa? Através das temporadas da série documental Behind the Crown, você acompanha a rotina das candidatas que são mais do que símbolos de beleza. Elas têm o propósito de conquistar seus espaços, difundirem suas vozes e serem influenciadoras para as novas gerações. Elas representam a mulher de um novo tempo. Expectativas, desafios, tensão, avaliações, amizades, alegria e muita emoção. Confira isso e muito mais na série original do canal YouMiss, disponível para o mundo inteiro na plataforma Soul TV. Acesse agora a galeria de vídeos do canal YouMiss para maratonar os episódios que cativaram milhares de telespectadores e descubra por que essa série é um verdadeiro fenômeno. Sinta a expectativa dos bastidores, a tensão nos momentos de avaliação, as alegrias compartilhadas, os aprendizados durante a jornada da busca por uma chance
de estar no palco do Miss Universo. Descubra os segredos e emoções por trás da beleza. Prepare-se para uma experiência que irá cativar você do começo ao fim. Não deixe a coroa escapar em Behind the Crown no canal You Miss.